Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho, certo? E principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, né, você está lá prestando atenção na aula, você vai printar a tela e passar essas informações, gráfico, tabela, uma questão, passar para o seu caderno e aí você vai continuar com os seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, a síntese dos compostos orgânicos. Síntese, turma, quer dizer produção, formação, e está muito ligado à indústria, aos laboratórios de química orgânica, sendo mais específico. Então, a síntese é a produção, é a formação. Então, quando a gente fala de síntese de carbonos, são as reações, síntese dos alcanos, são as reações necessárias para a formação dos alcanos. Na nossa aula, nós vamos trabalhar as reações para gerar os aletos orgânicos. Tudo bem? Os aletos orgânicos. Então, vamos trabalhar as reações de halogenação, as reações de adição de halogênio, a síntese dos halogenidretos, tudo bem? Mas antes de partirmos para essas reações, precisamos revisitar, certo, alguns conceitos. Por exemplo, o que é um aleto orgânico? Turminha, os aletos orgânicos são compostos derivados da substituição de um ou mais hidrogênios de hidrocarbonetos pela mesma quantidade de halogênios. Halogênios são os elementos que vão pertencer à família 7A ou o grupo 17, lá da tabela periódica. Certo? Podemos representar na orgânica, né, os halogênios pela letra X. Então, quando você olhar numa questão, o carbono ligado a essa letra X, esse X está representando halogênios, que pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Tudo bem? Então, a presença de pelo menos um halogênio em um composto orgânico, eu vou obter um aleto orgânico. Tá bom? Algumas propriedades. As propriedades físico-químicas dos aletos orgânicos são diversificadas devido à grande possibilidade de formação e tamanho das cadeias carbônicas. Então, são compostos altamente variados, além das propriedades individuais dos halogênios ligantes, né? Mas nós podemos destacar algumas. Observe na tela, turma. Ponto de fusão, ele aumenta de acordo com o aumento da cadeia, do tamanho da molécula orgânica. São majoritariamente solúveis em solventes orgânicos. Portanto, eles vão ser insolúveis, por exemplo, na água. Boa parte dos aletos orgânicos são tóxicos. E aí eu trouxe, com relação a essa última informação, a molécula do DDT, certo? O dicloro, difenil, tricloroetano. O DDT ele foi muito utilizado na agricultura como um pesticida, como um agrotóxico. Em vários países, hoje em dia, ele está banido, certo? Devido à sua toxicidade e principalmente porque ele se acumula e vai passando na cadeia alimentar, chegando aos seres humanos. Bom, a classificação dos aletos. Os aletos orgânicos eles podem ser classificados de três formas diferentes. Por exemplo, podemos classificá-los de acordo com o número de halogênios na cadeia carbônica. Aí eu vou ter um monoaleto, certo? Por que monoaleto? Porque nós vamos ter apenas um halogênio, ok? Um dialeto, né? O dialeto é porque nós temos dois halogênios. Aí eles podem, se estiverem próximos, dialeto vicinal. Se pelo menos estiverem separados por um átomo de carbono, ok?
vou ter um dialeto isolado, certo? E um trialeto. Professor, podemos ter um tetra, um penta? Com certeza, certo? Então, primeira classificação de acordo com a quantidade de halogênios presentes na estrutura. Depois, de acordo com a estrutura da cadeia carbônica. Agora, olhando para a cadeia carbônica. Um haleto de alquila, se o haleto estiver ligado a uma cadeia aberta, uma cadeia acíclica. Então, um haleto de alquila ou então um haleto de arila, se a cadeia carbônica for uma cadeia carbônica do tipo aromática, certo? Então, de acordo com a cadeia carbônica, nós podemos também classificar o halogênio, o haleto orgânico. E também de acordo com a espécie, com o tipo de halogênio presente. Fluoreto, porque vai apresentar o flúor, certo? Cloreto, porque apresenta o cloro na sua estrutura. Brometo, porque apresenta o átomo, o elemento bromo. Iodeto, porque apresenta agora o iodo na sua estrutura. Também ele pode ser o haleto orgânico, ele pode ser um haleto misto. Será misto quando? Quando apresentar diferentes tipos de halogênios. No nosso exemplo, um bromo e um átomo de cloro. Tudo bem, turminha? E a nomenclatura? Como podemos nomear os compostos, os haletos orgânicos, certo? A nomenclatura para os haletos orgânicos é definida pelas regras da IUPAC, a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Essa nomenclatura é composta por partes que descrevem a estrutura de forma mais detalhada e contém, por exemplo, a localização, o número do carbono, onde está ligado o halogênio, o prefixo, que vai indicar a quantidade de halogênios, mono, di, tri, né, se tivermos um, dois ou três, e o nome do halogênio e, por fim, o nome do hidrocarboneto. Vamos lá, olha só. Nós temos aqui uma estrutura carbônica com dois carbonos, certo? E quem é o halogênio? É o flúor. Então, eu vou ter o fluoretano. Como só temos apenas dois carbonos, né? São só dois carbonos, onde o flúor estiver, lá será o carbono 1. Então, eu não preciso numerar, não preciso indicar essa localização. Mas, agora uma estrutura com três carbonos, certo? Quem é o halogênio? O halogênio ele vai ser o cloro. Como são três carbonos, né, o cloro pode aparecer tanto no carbono 1 quanto no carbono 2. No carbono 3 não, porque se aparecer no carbono 3, na verdade ele vai ser o carbono 1, porque por lá nós vamos começar a numeração. Certo? Então, carbono 1, carbono 2. Onde o cloro está? Está no carbono 2, 2-cloropropano, tá certo? Agora nós temos um haleto misto. Eu tenho bromo e iodo, certo? Vou citar na ordem alfabética. O bromo está localizado no carbono 2, 2 bromo, e o iodo no carbono 3, 3 iodo. 2 bromo, 3 iodo, butano, certo? Essa nomenclatura para os haletos orgânicos, muito similar, muito parecida a, por exemplo, a dos alcanos. Show? Até porque eles são derivados de hidrocarbonetos, como por exemplo os alcanos. Agora vamos para as reações de síntese, né? Que são as reações que vão gerar, formar esses haletos. As reações de halogenação são um tipo de reação orgânica de substituição. Então, uma primeira síntese é a síntese denominada reação de halogenação, certo? Geralmente, esse tipo de reação se processa com alcanos e hidrocarbonetos aromáticos, certo? Com alcanos e aromáticos normalmente sofrem reações de substituição, dentre elas a substituição do tipo halogenação. A halogenação é assim chamada porque ocorre com as substâncias simples dos halogênios, certo? Então, eu vou ter o alcano ou o composto aromático
reagindo com gases dos halogênios. E aí esses halogênios, né, um desses dois, porque ó, eu tenho o F2, Cl2, o Br2, um deles será acrescentado, será adicionado ao alcano ou ao composto aromático. Então, halogenação com alcanos. Visto que os alcanos são pouco reativos, né, são compostos que apresentam uma baixíssima polaridade, então eles são muito inertes, certo? As suas reações de halogenação se processam na presença de luz solar, na verdade, luz do tipo ultravioleta, ou então um forte aquecimento. Luz solar, radiação ultravioleta ou forte aquecimento. Esse tipo de reação é feita para se conseguir um haleto de alquila, né, um composto com uma cadeia aberta. Então, aqui ó, nós temos o metano, o gás metano, CH4, ele vai estar reagindo com o cloro, o gás cloro, Cl2, tudo bem? O que vai acontecer? A radiação ultravioleta ela vai gerar uma quebra na ligação cloro-cloro, liberando esses dois átomos de cloro, e também vai gerar a quebra da ligação carbono-hidrogênio, ok? Então, um dos cloros ele vai se combinar com a cadeia carbônica, gerando ó, o clorometano. Saiu um átomo de hidrogênio, no lugar dele entrou o que? O clorometano. Esse hidrogênio que saiu, que foi liberado, ele vai se combinar com o outro cloro, porque eu tenho aqui ó, um Cl2, vai se combinar com outro cloro, gerando o HCl. Tudo bem? Para cadeias pequenas, né, a gente só vai ter a formação de um único produto. Agora, se tivermos cadeias maiores, né, por exemplo aqui, a cloração do propano, nós vamos ter possibilidades diferentes. Na verdade, nós vamos ter formação de mais de um produto orgânico, ok? Só que, com a formação de mais de um produto orgânico, um desses produtos, se forem dois, se forem três, um desses produtos será o produto principal, né? Majoritário, aquele que vai aparecer na maior quantidade. Então, olha só, a cloração do propano, eu vou ter a formação de dois produtos orgânicos, o 2-cloropropano e o 1-cloropropano. Como você está observando na tela, né, eu escrevi assim, que para o 2-cloropropano, ele vai se apresentar, ele vai estar na maior quantidade. Então, boa parte dos produtos formados, boa parte será o 2-cloropropano. Por quê? Porque o hidrogênio que está ligado ao carbono, né, ele tem que ser liberado. Quando esse hidrogênio ele é liberado, vai gerar na cadeia carbônica um radical livre, certo? Esse radical livre, se esse radical formado ele apresentar uma certa estabilidade, ele vai poder liberar esse hidrogênio mais facilmente. E aí existe uma regra. O carbono terciário, ele gera um radical mais estável. Então, ele libera o hidrogênio com maior facilidade. Então, o produto preponderante é o produto relacionado à substituição do hidrogênio do carbono terciário. Não havendo carbono terciário, só tiver carbono secundário e primário, o secundário leva vantagem, por gerar um radical livre mais estável. E é o caso aqui do propano, né? O carbono do meio é um carbono secundário. Então, a substituição irá acontecer na maior parte das vezes nesse carbono secundário, gerando como produto principal o 2-cloropropano. Show de bola? Uma segunda reação para a síntese de compostos de haletos orgânicos é a reação de adição de halogênios. E aí o nome ele é bem claro, né? Nós vamos adicionar, nós vamos acrescentar halogênios, beleza? Bom, para que aconteça essa adição, o composto orgânico ele precisa ser, olha só,
insaturado. E quem são os compostos insaturados, turminha? Alcenos, alcinos e alcadienos. Vamos só relembrar. Compostos insaturados? Compostos insaturados são os compostos que apresentam ligação dupla ou ligação tripla, certo? Se tivermos uma ligação dupla, alcenos, uma ligação tripla, alcinos, duas ligações duplas, alcadienos. Então, essa classe de hidrocarbonetos, eles vão sofrer reações de adição. E nós podemos adicionar a eles os halogênios. E aí nós vamos ter a formação de um aleto orgânico. Tudo bem? Olha só, a reação do eteno com o cloro, né? O eteno é um alceno composto insaturado. O que vai acontecer, turminha? Nós vamos ter a quebra da ligação dupla, beleza? Quando essa ligação dupla ela é quebrada, ela é rompida, então vai abrir um espaço para a ligação para cada um dos carbonos daquela antiga dupla ligação. Então, esses carbonos vão receber os dois, no caso, os dois átomos de cloro. Então, os dois átomos de cloro serão adicionados. Aí você já sabe, eu vou ter a formação de um dialeto. E nesse caso, um dialeto vicinal, porque eles vão estar sempre próximos, um ao lado do outro. Tudo bem? O eteno sofrendo a reação com cloro, 1,2 de cloroetano. O propeno, olha só, mais um alceno, agora com 3 carbonos. Eu vou ter a quebra da ligação dupla. Eu vou adicionar, acrescentar os dois átomos de bromo, beleza? Os dois átomos de bromo. Então, eu vou ter a formação, ok? Vou ter a formação do 1,2 de bromopropano. Quem sofre reações de adição são os compostos insaturados. Se essa reação for com halogênios, eu vou ter a adição de halogênios, formação de aletos orgânicos. Por fim, a síntese com halogenidretos. Halogenidretos, quem são esses elementos? São os elementos HX. Lembrando que o X representa quem? Representa halogênios. Então, eu vou ter o HCl, o HBr, o HI. Tudo bem? O cloreto de hidrogênio, o brometo de hidrogênio, iodeto de hidrogênio, certo? Essas substâncias só vão ser ácidos quando elas estiverem dissolvidas em água. Só um parênteses, tá bom? Essas reações, elas seguem a regra de Markovnikov, que diz que o hidrogênio do halogenidreto, ele vai se juntar ao carbono da dupla ou tripla ligação, que apresenta mais hidrogênio, o carbono mais hidrogenado. Então, o hidrogênio do HCl, do HBr, do HI, ele vai para o carbono mais hidrogenado, né, daquela ligação dupla, daquela ligação tripla. Mais uma vez, esse tipo de reação também é uma reação de adição, certo? Também é uma reação de adição. Porque ocorre com compostos que vão apresentar insaturação. Então, nós temos aqui o eteno, vai reagindo com o cloreto de hidrogênio, certo? Formando o cloroetano. Aqui, no próximo exemplo, no caso do propeno, olha só, eu tenho CH e o CH2. Ele vai reagir com o brometo de hidrogênio. Esse hidrogênio do HBr vai para onde, turma? Vai para o carbono mais hidrogenado. CH2. Quem é o carbono mais hidrogenado? CH2. Por isso, o resultado vai ser CH3, ok? E o bromo, ou o cloro, iodo, ele vai para o carbono menos hidrogenado, certo? No caso aqui, o carbono do meio, gerando como resultado o 2-bromopropano. Show de bola, turminha? Então, para sintetizar os aletos, nós podemos trabalhar com a substituição. Eu vou ter
a utilização da radiação ultravioleta, ou então a adição de halogênios, né? A adição do H2, do Br2, do F2, ou então com um halogênio hidreto. Ok, turminha? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!